E é aí que eu gostaria da gente entrar agora, porque o que a gente vê muito, né? Eu não estou conseguindo dormir. Aí eu vou no médico, né, enfim, ou alguém, o pior que acontece, né? Fulana, eu tô tomando remédio tal, eu vou lá. Todo mundo tem. É mais difícil, mas todo mundo dá um jeitinho de conseguir a receita. E aí toma o remédio para dormir. Aí no outro dia, acorda às vezes muito sonolenta, muito isso, muito aquilo, e aí toma um remédio para despertar. Aí tá muito acelerada, toma, ou seja, a nossa vida agora se resume a tomar certos remédios. A gente sabe que quando a gente vai no especialista e ele dá o remédio, é importante, a gente vai fazer um tratamento, mas também o que a gente percebe hoje são muitos remédios para tudo. Então, assim, o senhor mesmo tem o seu método que o senhor trata a insônia sem o medicamento. Realmente a gente está tomando remédios demais e isso também está nos deixando desequilibrados? O que está acontecendo? Aí tem, né? três pilares, que está até no livro, que eu já vou fazer uma prévia aqui. A gente tem, na verdade, uma formação da área de saúde muito alopata. Aquela ideia, me dê um sintoma que eu lhe dou 3 receitas. Sim. E o próximo, então isso é uma coisa que em algum momento vai ter que ser revista. A gente tem uma hipermedicação, aquela ideia que eu vou para medicalizar o sintoma e não tratar o ser humano que sofre. Então, quando eu entender que por trás do sintoma existe um ser humano que sofre e o sintoma é apenas aquela ideia, né? É apenas uma placa dizendo que alguma coisa está fora da ordem do seu organismo. Então, a gente tem uma formação alopata e aí tem todo um histórico de ciência e profissão de como essa atividade foi construída nos históricos, a base curricular, e aí é um outro assunto. Então, a gente tem esse olhar. Então, já tem uma predisposição profissional para prescrever. É o que eu aprendi a fazer. Me diga o que você está sentindo, tal, tome aqui, tal, hoje há 15 dias, está resolvido. Aquelas consultas de 5, 10 minutos que a gente está vendo a complexidade e não vai se resolver. Isso é um pilar. Um outro pilar é uma população que tem por hábito aquela ideia, né? Querer ser medicalizada. Então, às vezes, enquanto tem um profissional consciente, diz, olha, eu não estou vendo nenhuma necessidade, eu acho que o seu caso, eu pessoa não gostei dessa consulta, não me passou nada. Eu conheço uma pessoa não me passou exatamente nada, assim. Não gostei, eu vou em outro, não me passou nada. Então, ou seja, a gente tem, de um lado, uma lógica de formação para medicar, desnecessariamente diversos casos, porque não fez exame prévio, não tem um psicodiagnóstico que justifique ali, e do outro lado você tem uma população que, entre aspas, né, clama por medicação. Sim. Aqui, eu já tenho aqui a gasolina e a fagulha, né, para ter explosão. E um outro pilar é um nível amplo de desinformação institucional geral em termos de Brasil. Então, se a gente não está alinhado com as melhores práticas internacionais. Então, se o consenso internacional já deixou muito claro, a primeira linha de tratamento para insônia ela não é medicamentosa. A primeira linha de tratamento para insônia ela é comportamental, por meio da terapia cognitivo comportamental específica para insônia, porque eu, profissional da saúde, não estou prescrevendo isso para o profissional que é dessa área. Então, estou tendo uma prática negacionista, eu estou tendo uma prática à revelia do consenso internacional. Sabe, já teve aquela sensação, Gina, de você pegar uma chave de fenda qualquer, tentar abrir um parafuso, que não é a ideal. Não vai dar certo. Ou seja, não é por força de vontade, você está se esforçando, a chave de fenda é a chave de fenda, o parafuso, vai luir, né, que a gente chama, vai luir. A gente é teimoso, fica ali né? tentando, então, sabendo que tá errado. Ou seja, aquele fármaco é ótimo, mas não é para aquela pessoa. A pessoa não tem aquela psicopatologia que justifica aquele fármaco. Então, ou seja, a chave de fenda certa para aquele parafuso certo. E no consenso internacional já deixou muito claro. Você vai lá no site de Harvard Medical School, tá lá, CBTI, que se chama, Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Então, eu acho que a medicina de Harvard deve entender de medicina, né? Um pouco, se a gente vai pegar né? lá Michigan, ou seja, o consenso internacional inteiro. Aí, quando a gente vai em termos de Brasil, a gente tem 3 farmácias para cada rua em termos de Brasil. Sim. Então, o que a gente entende, concluindo? Que a gente tem uma cultura no sentido de valores que guiam uma prática, né? Aquela ideia da axiologia do negócio, ou seja, são valores que se tem que guiam uma prática. Então, que vai permear a ciência e profissão como as pessoas se interagem ali. Conclusão. Ninguém foge da realidade, na realidade sempre se impõe. Então, um vai prescrever, o outro vai fazer uso, só que a gente vai ter 2 fenômenos, que é da tolerância, que é aquele medicamento, como você relatou inicialmente, não foi o caso, ainda bem, né? Senhora, sua mãe aconteceu, mas se a pessoa começou a tomar, achei a pílula mágica, segunda foi ótima, terça tomou de novo, quarta, quinta, um mês depois, 2 meses depois, aquela miligramagem não está dando mais efeito. Aí aumenta a dose. Aumenta a dose. Aí eu costumo dizer, aumenta o pavio, o tamanho da bomba. Aí vai aumentar a dose até que vai de novo entrar na tolerância e aí já desencadeou outro sistema que é a dependência. A pessoa já não toma para dormir, ela toma porque se não toma ela não dorme. E aquilo não é sono, ali é sedação. Aí qual é a dinâmica que tem? Vamos mudar o seu medicamento. Aí muda para um outro fármaco
E aí o que acontece? Aquele outro fármaco vai gerar outras reações adversas na pessoa, que cada medicamento tem a psicocinética, né, de como aquele princípio ativo interage com o organismo. No enredo da história, a pessoa está utilizando, mexendo com a química cerebral. E aí, concluindo, eu digo, não mexa com a sua química cerebral, que nós não sabemos quais são as nossas predisposições herdadas de pais, avós, tataravós. Você pode ser o premiado da vez. Lembra de Gregory Mendel, que tinha da ervilha? Tinha ervilha verde, daqui a pouco nasceu amarela. É porque tinha um ancestral em comum que tinha lá a amarela. Então a gente não sabe, tem transplante de fígado, transplante renal, de coração, mas não tem transplante de cérebro. Então quando você mexe ali na sua citoarquitetura, na química cerebral, quem vai botar no lugar de novo? Então o paciente, por exemplo, começa a apresentar problema agora no fígado. Aí aquele outro profissional fala, não, procura o patologista. Aí o patologista vai tratar, não sabe do que aquela gama de sintomas ali deriva do medicamento cruzado e não da patologia em si. Então a gente tem um fenômeno da polifarmácia que começa a enganar o profissional que ele apresenta o sintoma de uma patologia, que não é. Enfim, o cenário é longo. Se deixar, a gente fica aqui.